Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós cumprimentamos a todos os irmãos que estão nas nossas igrejas participando desse culto e saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu convido todos a se colocarem de pé para nós lermos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 4, número 4, capítulo de número 4. Nós vamos ler os dois primeiros versos desse capítulo, Apocalipse, quarto capítulo, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele foi escrito pelo apóstolo João. No momento em que ele estava na ilha de Pátimos, ele estava exilado, preso na ilha de Pátimos, por amor ao Evangelho, pela pregação do Evangelho. O apóstolo João foi o último dos apóstolos que veio a falecer. Inclusive, já era um homem de bastante idade, era um homem com mais de 80 anos, quando ele lá em Pátimos teve uma grande experiência com o Senhor, e essa experiência está registrada no livro de Apocalipse. E é interessante que o texto que nós lemos diz o seguinte, depois destas coisas, nos três primeiros capítulos, nos capítulos anteriores, João descreve algumas experiências, mas, sobretudo, ele registra ali uma série de 7 cartas que, por orientação do Senhor, foram escritas às igrejas ou às 7 igrejas da Ásia. João estava na ilha de Pátimos e ali ele teve uma grande experiência. O Senhor Jesus se apresenta a ele. E quando o texto que nós lemos diz assim, ouvi outra vez a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, é porque quando João estava ali, ele relata que uma voz como de trombeta se apresenta para ele. Ele tem uma experiência com Jesus. Interessante que João era um discípulo, era um apóstolo, muito próximo ao Senhor Jesus, quando Jesus realizou o seu ministério terreno. Jesus, na sua forma de homem, quando ele nasceu e depois, aos 30 anos, começa o seu ministério, ali João foi um dos apóstolos que esteve sempre mais perto de Jesus, mais próximo dele. Inclusive, em determinadas situações em que os discípulos não estavam todos, sempre João estava. João conhecia bem o Senhor Jesus. Mas aquele Jesus que João conhecia era um homem muito simples. A palavra do Senhor diz que não havia nele beleza nem formosura. Mas agora, em Pátimos, já aos 80 anos de idade, quando João vê Jesus, ele vê um Jesus glorificado. Aquela palavra, aquela voz de trombeta, era um alerta para João de que um novo momento estava sendo vivido, de que ele ia alcançar algo novo, algo que ele nunca tinha visto. E ali, quando ele descreve aquele Senhor Jesus que está diante dele, ele utiliza de recursos conhecidos para tentar explicar a grandiosidade e a majestade daquele Jesus que estava diante dele. E aquele Senhor, ou o Senhor Jesus, convida João a escrever essas cartas que foram ditadas pelo próprio Senhor Jesus. E essas cartas, elas mostram toda a realidade. Quando nós lemos essas cartas, elas apontavam profeticamente para toda a história do homem nesses 2000 anos. Toda a história do homem, toda a história da igreja, e quando dizemos igreja de maneira geral, nesses 2000 anos. Todos os caminhos adotados, todos os erros, inclusive, que a igreja viria a cometer ao longo desse tempo. E quando a última carta ela é ditada e escrita por João, a carta à igreja de Laodiceia, nós vemos ali nessa carta a nossa realidade de hoje, o momento que nós vivemos hoje. E agora, depois destas coisas, o capítulo 4 começa a dizer o seguinte, depois que se percebeu todo um conteúdo profético, depois que se entendeu
depois que se viveu toda esta história que falamos aqui, desses 2000 anos, agora, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Meu irmão, meu amado amigo, visitante que está conosco nessa noite, nós queremos dizer uma coisa para você. Esse projeto profético desses 2000 anos que João escreve nas cartas, ele já chegou ao fim. Esse projeto, ele já se encerrou. Esse projeto já foi concluído aqui na Terra. Estamos vivendo os últimos instantes. Por isso que esse texto ele é tão adequado para nós aqui nessa noite. Porque ele diz depois dessas coisas, quer dizer, é um momento de transição para uma nova fase do projeto de Deus. E esta fase será vivida na eternidade, a Igreja e o Senhor Jesus. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Eu quero dizer para você nessa noite, há uma única porta aberta no céu. Jesus, quando ele ensina o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno aos seus discípulos e às multidões que estavam sempre seguindo Jesus, ele diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa porta. E em determinado momento ele foi claro quando ele diz, eu sou a porta. Eu quero dizer para você nessa noite, há uma porta e uma única porta aberta no céu para você. Há uma porta aberta para uma experiência gloriosa nessa noite para você. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você pode olhar para o mundo que está à volta e pode perceber tudo o que está acontecendo. Mas agora, hoje, é dia de olhar para o céu, porque há uma porta aberta para você. A palavra do Senhor diz, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Essa porta não está aberta no nível do homem. Essa porta não está aberta na medida do homem. Essa porta não está aberta dentro daquilo que são as limitações humanas. Não, é uma porta aberta para a salvação. Você pode ter muitos recursos. Você pode ter todos os recursos possíveis para resolver muitos problemas da sua vida. Mas há algo que você só pode alcançar através desta porta, que é um encontro com Deus. O texto nos mostra que quando João passou por essa porta, ele viu Deus. O homem pode saber acerca de Deus por conta daquilo que ele ouviu, daquilo que ele aprendeu, daquilo até que ele estudou. Ele pode ter uma tradição religiosa, não tem nada errado com isso. Mas conhecer Deus só para aquele que passa por essa porta. Só para aquele que está atento a uma voz de trombeta que está ecoando neste momento. A trombeta, ela tem um significado todo especial. A trombeta era a maneira de se comunicar algo importante que estava acontecendo. Era o que se usava naquela época. Não havia meios de comunicação que pudessem fazer com que as pessoas à distância soubessem de alguma coisa importante que estava acontecendo, de algum aviso, de algum alerta. Usava-se as trombetas para isso. A voz de trombeta é a voz do Espírito Santo de Deus. É a voz que Jesus ele tem utilizado para te alertar nessa noite, que o momento do fim deste projeto na Terra está chegando. Vivemos um tempo que chamamos de tempo do breve, porque em breve Jesus voltará. Há uma voz de trombeta que te convida, sobe aqui. O texto que nós lemos diz o seguinte, que esta voz disse a ele, sobe aqui, mas sobe por quê? Porque mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meus irmãos, a igreja ela vive hoje, ela tem uma experiência hoje maravilhosa. Maranata para nós vai muito além do nome que está na placa na porta da igreja. Maranata é uma expressão de vida, é um brado de vitória. E um brado de vitória que não simplesmente damos porque aprendemos e repetimos. A palavra de Deus nos ensina
que a igreja, ela reverbera, ela repercute, ela vive aquilo que o Espírito de Deus está fazendo no nosso coração. Porque o Espírito e a esposa dizem, vem. Por isso que nós proclamamos, ele vem. São as coisas que depois destas devem acontecer. Mas o homem ele só passa a entender e a experimentar esta grande bênção quando ele passa pela porta aberta. A trombeta, a voz de trombeta, está anunciando, está avisando, está alertando. A porta, a única porta, está aberta. O convite está feito. Sobe aqui. O Senhor está fazendo esse convite para você nessa noite. Sobe aqui. Mas subir como, Senhor? Como eu vou subir? Como eu vou passar pela porta? Certa vez um homem sábio e já idoso, ele chega até Jesus e Jesus diz assim, é necessário nascer de novo. Mas, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Já sendo velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer? O Senhor não falava das coisas desta terra, o Senhor falava das coisas espirituais. Nascer da água e do Espírito foi a resposta que o Senhor deu para ele. Sobe aqui. Senhor, como eu vou subir? Abra o seu coração. Você pode dizer agora, Senhor, eu estou entendendo. Senhor, a voz de trombeta tocou no meu coração. O alerta chegou ao meu coração, Senhor. Eu estou pronto. Senhor, agora toma a minha vida e Ele vai te conduzir. Sobe aqui. Foi o convite que foi feito a João. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Muitas pessoas podem até questionar por que a igreja ela vive esta experiência, né? A igreja ela está falando de algo que ainda vai acontecer, estamos falando, estamos proclamando, estamos anunciando. A nossa mensagem é Maranata, o Senhor Jesus vem. Por que fazemos isso? Porque nós passamos pela porta. E quando passamos pela porta, o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos, enche o nosso coração de alegria e nós passamos a viver a alegria desta vida com Jesus e a alegria da eternidade com Ele. E quando João passa, ele foi arrebatado em espírito, ou seja, quem faz, quem opera, quem realiza esta experiência é o Espírito de Deus, não é uma coisa do homem, o homem não pode fazer, ele foi arrebatado em espírito. E o que ele viu foi um trono posto no céu e aquele que estava sentado sobre o trono. O homem passa a conhecer o Senhor quando ele se deixa levar pelo Espírito e passa pela porta que é Jesus. É uma operação da Trindade na vida do homem. E eu quero te dizer o seguinte, o convite não é meu, o convite não é da igreja, o convite é de Jesus. Sobe aqui, hoje, agora, neste culto. Entrega o seu coração, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te levar a viver a experiência que nós vivemos, testemunhamos e nos alegramos muito com ela. Sobe aqui. Nós estamos assim encerrando esta palavra e os irmãos irão encerrar o culto localmente. O louvor poderá ser entoado, uma oração final feita na igreja, a transmissão dos dons espirituais, mas nós já nos despedimos daqueles que estão participando desse culto conosco, com a paz do Senhor Jesus.